As ações da Sanepar estão sofrendo muito, mas a da Copasa, acho que não estão não, hein? Nesse vídeo de hoje a gente vai ver tudo, uma atualização completa aí das ações da Copasa e como foi o desempenho dela no último relatório. Bora lá, logo após a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, me deixa aqui embaixo. Você tem Copasa na carteira ou você não tem? Copasa que muitas pessoas têm porque paga bons dividendos de modo histórico, de modo constante, até por ser um setor de saneamento básico, né? Já dando uma pincelada. O que seria então saneamento básico? Sabe aquela descarga que você dá? Então, né, o tratamento de água, esgoto que muitos têm já em casa? Então, é isso que ela faz, tá? Você consegue ficar sem ir ao shopping, diminuir um pouquinho de mercado, mas sem apertar lá para ver o cocôzinho e ir embora, a gente não consegue. Então, o que eu quero dizer é, mesmo em crise, esse setor continua se beneficiando, porém é um setor meio cíclico, né? Cíclico por quê? Porque depende da chuva, depende dos reservatórios, depende da água, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Show? Então, dei essa pincelada, eu já tinha feito um vídeo no canal dela, vocês pediram uma atualização e aqui, como o pedido de vocês é uma ordem, bora ver a atualização completa dela, tá? Então, aqui, sem enrolar, a Copasa, né, ela é de Água de Minas, né, a Copasa, Água de Minas, ou seja, onde que ela atua então? Ah, em Minas, né, opa, então companhia de saneamento básico aí de Minas Gerais, responsável pela prestação de serviço e saneamento na maior parte do estado mineiro. Isso tudo para falar o que eu já tinha falado, é questão de, não tenho que enrolar, entendeu? Ela é de saneamento de Minas, ok, beleza, show. Agora, o que você tem que entender, o pontinho que eu falei para ficar de olho é nos reservatórios. A MAI pesquisou, trouxe lá o site exclusivo aqui, ó, para ver se os níveis dos reservatórios dela estão ok ou se não estão ok. Bom, Sudeste, que aqui onde eu moro, a gente está passando por uma certa seca, mas seca no tempo, né? Os nossos rios aqui dependem muito de São Paulo e tudo mais, só que não estamos sofrendo uma crise hídrica como, por exemplo, no Paraná, né? O Paraná, por que, Mike, está inventando Paraná agora? Por causa da Sanepar. Sanepar que tá, ó, tomando aí, né? Quem tem Sanepar na carteira, tipo eu, assim, tá sofrendo agora, porque não tá chovendo, com risco de racionamento elétrico, porque tá faltando. Só que, olha só, vemos aqui que o nível de reservatório da Copasa continua constante, mais ou menos 80%, então tá tranquilo, tá favorável, não tá com crise para ela, apesar de ser um setor que muitas, né, dessa área aí estão com crise. Show? Então, olha só, aqui nós temos a variação, tá? Um pouquinho dela ao longo de 5 anos, ela que acaba sendo uma estatal e, como eu falei, como ela depende de chuva, obviamente, chove igual em dezembro e em julho? Não. Né? Então, o que significa o quê? Um ramo cíclico, um ramo perene, tá bom? Então, flutua. E aqui, como as ações, né, refletem majoritariamente o nosso dia a dia de modo a longo prazo, tá bom? A nossa realidade, então nós temos, ó, o período mais de alta, período mais de baixa, só que sempre subindo e tudo mais, e aqui só referindo a cotação, sem ver real os dividendos. Quem investe em empresas de saneamento buscam sim segurança, por tudo que eu já mencionei, e pagamento de dividendos e de proventos. Proventos, quando eu estou falando proventos, eu estou englobando dividendos, eu juro sobre capital próprio, como nós vamos ver também ao longo desse vídeo. Então, vai ficando aqui que eu estou sendo bem rápida, bem direta, sem enrolar, porque eu não gosto disso. Show, justamente para você não ficar pulando, para conseguir ver tudo e depois não escapar nenhuma informação. Então, olha só, ela foi fundada em 1963, tem 18 anos listada na bolsa e 50% então está na mão do governo. Isso quer dizer o quê? Resumindo, que ela é uma estatal. A parte do free float é quase 50%. Se você for investidor, pessoa física normal, não vai entrar com milhões nela, né? Investir milhões, investir pesado, sei lá, 500 mil, 600 mil, 1 milhão direto nela ou mais.
é tranquilo, tá? É fácil de negociar, apesar de, né, nossa, só 50% é tranquilo, tá bom? Quem fala assim, ai meu Deus, é um empecilho, é porque tem muito dinheiro, desculpa, não é minha realidade. Se é a sua, opa, vamos ser coleguinhas. Show? Olha só, os indicadores do valuation, então, como eu falei, atualmente está quase 20%. É muito dividendo, cara, ela tá jorrando dividendo. Dividendo que ela não paga mensal, não tem como saber se é trimestral, etc. Tem que ficar de olho nos fatos relevantes. A gente pergunta assim, beleza, mas fala aí, é pagamento trimestral, de 4 meses? Não tem como saber. O que a Mai falar aqui vai ser um chutômetro só para poder te agradar e às vezes não vai ser a realidade, tá? Lembrando que nada daqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas. Eu só sou uma estudante da área, gosto de estudar, passar, só traduzir, né? Informação tá aí, não tô inventando nada. Informação é grátis, estudo é grátis e conhecimento bom é conhecimento passado para frente. Beleza? Olha só. O PL, que seria o preço sobre o lucro, 5,6, tá? Que reflete esse PL, assim, é algo totalmente momentâneo, justamente porque o preço é momentâneo, e o lucro referente ao lucro, do último balanço passado, que quando empresas de capital aberto já pegam e jogam esses dados, cara, já tá velho, né? Já não reflete mais tanto a realidade. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Esse preço sobre o lucro reflete quantos acionistas estão dispostos a pagar por ela e tudo mais, está sendo muito visada, ou se não. Eu não acho uma métrica interessante para olhar assim, beleza, vou pegar e vou ignorar, porque entende, é muito pontual. Então, eu sou investidora de longo prazo, eu gosto de olhar, analisar os dados históricos, os resultados históricos, a solidez, etc. Show, mas aí você faz o que você quiser. Olha só, o P sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial, que essa métrica serve para ver se ela está sendo negociada muito acima do que ela realmente vale ou está num preço justo. Quando está abaixo de 1, como esse 0,80, quer dizer supostamente que ela está com desconto, tá? Ser negociada abaixo do que ela vale. Então preste atenção. Se por acaso ela voltar pelo menos a 1, que é o que ela vale, quem vai estar nela já vai estar ganhando dinheirinho, sacou? Bom, né? Vamos lá, a margem bruta 44,28% e a margem líquida, que é a parte que eu mais gosto, 17,15%. Mas por que a margem líquida? Porque a margem líquida é realmente o que sobra, né? E com essa margem líquida, ela tendo lucro, partezinha do lucro que distribui para os seus acionistas em forma de dividendos, correto? Então eu, Mayara, gosto mais de pegar como mais relevante a margem líquida, mas desse setor é sim a margem bruta, a margem líquida é mais esticada, tá? Tanto que a nossa continha vem cara, mas para quem é acionista consegue resgatar um pouquinho disso. Aqui nós temos o ROI, o ROA, o ROIC e o giro de ativos. Mai, qual dessas aí indicadores de rentabilidade você gosta mais? Eu gosto mais do ROIC, na verdade, tá? Que é o retorno sobre os seus ativos, né, capital investido, só que já descontando tudo, tá? Então seria como se fosse uma margem líquida, bem porcamente assim, tá? Falando em questão de rentabilidade. Então o ROIC, para mim, é um indicador bem bacana. 10,45 é excelente. É que nós temos a carga de crescimento das receitas, que só cresceu nos últimos tempos. Novamente vai tudo reajustando, né? Aumentando as nossas taxas que a gente tem que pagar. E pô, fica fácil de ver isso vendo a nossa conta ano após ano, querendo ou não, aumentando um pouquinho. Entende o que eu quero dizer? Então realmente é legal da bolsa, é legal de empresa assim, que a gente usa no nosso dia, mesmo que, né, em alguns estados, obviamente, mas mesmo que a gente não saiba, entende? Então a gente consegue ver o nosso dia a dia e ver o que está acontecendo com a empresa. Eu dei essa pincelada nesses indicadores, mas eu tenho um e-book com 5 métricas fundamentalistas que eu, Mayara, acho bem bacana para investir, que eu olho, tá, na hora de investir. Tem até o market share, que não tem
aqui nesses indicadores, mas eu gosto bastante mesmo, que reflete o crescimento, né? Vai refletir o crescimento da empresa. Para você adquirir, é só você ver aqui o link que está no primeiro comentário abaixo, ok? Olha só, falando da receita líquida, como já tínhamos visto antes, né? Acabou não aumentando muito, mas tem aumentado um pouquinho ano após ano e tudo mais. E a parte aqui dos custos, ou seja, os investimentos que ela está fazendo, também está meio que aumentando na mesma proporção. Mai, isso é ruim? Não. Eu, Maiara, gosto de empresas que pegam e investem também para, poxa, tem que crescer, tem que melhorar a sua infraestrutura, não é? Então, é bem legal. Até agora que está entrando com o marco, né, do saneamento básico, a Copasa que não está sendo uma das visadas aí para fazer essa privatização, marco de saneamento básico, mas é bem bacana também no setor que ela tá meio em alta, tá bom? O payout dela, nós temos aqui que tá 26,27, ou seja, o que ela tá distribuindo do lucro tá dando uma segurada, o que é bom para os seus acionistas que podem ainda ter uma margem de distribuição melhor, tá bom? Com o tempo e tudo mais. Mas perceba, olha só, que a média histórica dela é bem grande, 9,36. Mas por quê? Porque em 2020 ela deu absurdo aí de quase, né, 51% de dividendos, que era surreal, né? É uma coisa que, óbvio que isso não é constante, como aqui nós vemos, a média é 4, 5, 6, que é realmente o que o setor costuma pagar. Tá bom? Ai, Mai, mas fundos imobiliários pegam e pagam mais. Cara, você não tem que comparar fundo imobiliário com ações, tem nada a ver uma coisa com a outra, sacou? Então cuidado para não sair misturando as coisas, misturar até setups e tudo mais, tipos de investimentos, vai fazer caquinha. Olha só, os proventos então, né? Nós tivemos um boom aqui em 2020 por causa dos lucros, muito disso que a gente está mais em casa por causa dessa bosta desse coronavírus, né? A gente estando mais em casa, a gente dá mais o quê? Dá mais descarga, gasta mais, né, etc. A gente teve todo que se reestruturar, tá bom? Aqui em relação aos seus passivos e os seus ativos, que é referente ao que ela tem para pagar e o que ela tem para receber. Ativos é o quanto que ela tem para receber, passivos é quanto que ela tem para pagar, ok? Então aqui a gente vê um gráficozinho, basicamente a mesma coisa, né? Aumentou um pouquinho só, mas tá basicamente constante, como a gente viu em forma de números. Agora a gente só tá vendo em forma de gráficos, tá bom? Agora, olhando a partezinha que eu quero mostrar é a questão da dívida dela, que ela tem uma dívida sim, né, como a gente viu, uma dívida meio constante, mas é porque tá melhorando a sua infraestrutura. Novamente, eu, Maiara, ainda mais por ser uma estatal, eu não acho isso ruim. Por quê? Porque precisa sim de melhorias, precisa de crescimento, precisa desse marco, né, do saneamento básico aí, chegar mais esgoto, ainda mais em Minas, que é um estado essencial para o Brasil, até dessa questão de negócios e tudo mais, está crescendo bastante essa área. Tem locais que ainda não tem esgoto e crescendo, tendo custos, né, óbvio, de infraestrutura para ajudar a chegar em mais pessoas. Então perceba como tem dívida sim, mas a dívida tá controlada. E aqui nós percebemos isso, ó, a dívida sobre, né, a dívida líquida sobre EBITDA, como tem caindo ao longo do tempo. Que isso quer dizer o quê? Que ela tá diminuindo a sua alavancagem financeira, tá bom? Em questão de rentabilidade, em 2 anos com dividendos, nós teríamos uma perda de menos 6%. Então, quando eu quero falar rentabilidade, eu tô falando a movimentação da cota, com já se eu tivesse redistribuindo, reaplicando os dividendos que ela pagou, tá? Mas olha como bons investidores têm que pensar a longo prazo. Por isso que eu falei que todas aquelas métricas lá, né, pontuais, de valuation e tudo mais, cara, cuidado para você não misturar setups e não se embananar, tá? Porque olha só, em 10 anos com dividendos, a diferença 220%. A paciência e a saber o que tá, né, fazendo, paciência, a constância nos seus aportes e nos reinvestimentos dos dividendos traz os melhores frutos sempre. Cuidado para não se apavorar.
Show? Bom, então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar, que tem muita informação bacana, né? Bem direto ao ponto aí. Eu preciso de você para esse vídeo alcançar mais pessoas. Sozinha, eu de verdade, eu não consigo, tá bom? Tudo que eu passo é para ajudar, porque eu não fui ajudada. Minha intenção é realmente levar conhecimento de forma simples para mais pessoas, beleza? Beijão, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.